O Ailton está ali, Fernanda, é a Fernanda, e o Luciano, está ali também o Luciano. Olha, é muito bom ter vocês aqui nessa casa, sintam-se à vontade. Os irmãos estão felizes, alegres com a presença deles aqui nessa noite? Se é verdade, levanta a mão e diga comigo amém. Glórias a Deus, sintam-se à vontade dentro dessa casa, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos então dar sequência dentro desse tão importante livro ao qual nós estamos aprendendo, que é o Evangelho segundo Mateus, escrito pelo homem conhecido também como Levi. Dentro desses 6 capítulos, nós já aprendemos diversas lições dentro da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendemos que o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho direcionado ao povo judeu, apresentando a realeza de Cristo Jesus. E Jesus, quando ele inicia então a sua jornada ministerial, quando ele sai dos 40 dias de jejum e oração dentro do deserto, quando ele sai iniciando a sua jornada, nós aprendemos que Jesus começou a ensinar que o reino tinha chegado e que havia necessidade de nos arrependermos e de andarmos segundo a vontade do nosso Salvador. Quando Jesus então sobe ao monte e ele chega lá no alto do monte, ele se assenta a ensinar ao povo, e o povo começou a ouvir atentamente, e Jesus começou a ensinar as bem-aventuranças. Então, dentro dessa corrente em que Jesus veio nos ensinando, nós aprendemos a importância de ser misericordioso, a importância de ser bom, a importância de perdoar, a importância de valorizar o Deus que é o qual nós servimos, a importância da oração. Aprendemos o que é oração. Até semana passada nós estávamos aprendendo o que era o Pai Nosso, e descobrimos que o Pai Nosso, ele não é uma oração para uma certa dominação, uma certa necessidade, mas que o Pai Nosso, ao qual Jesus nos ensinou, é um modelo onde nós devemos de engrandecer o nosso Deus, devemos de reconhecer a nossa pecaminosidade, reconhecer ao Deus que nós servimos, que além de Ele ser nosso Pai, Ele é o Deus de todo o universo, e que Ele está apto para suprir todas as nossas necessidades. Sendo assim, semana passada nós terminamos o capítulo de número 6, aonde nós aprendemos que a ansiedade é um dos motivos primários que vai levar a humanidade a uma ruína. Eu listei aqui uma série de adjetivos, foram 10, se não me falha a memória. Cigarro, para aí, não veio me atrapalhar não, hein? Pelo amor de Deus. Ela escutou. Nós citamos aqui semana passada então 10 adjetivos, só isso, de possíveis ansiedades. E no final do culto teve gente que chegou assim e me falou: pastor, faltou o dedo, eu estou fazendo tudo aquilo lá. E de fato, a lista só foi para mostrar que todos nós temos as nossas preocupações, todos nós de alguma maneira estamos sujeitos a estar passando por uma ansiedade, e às vezes nós não aceitamos, ou às vezes nós demoramos a reconhecê-la, e quando isso acontece de reconhecer, pode ser que estejamos num abismo muito profundo. Então é necessário aí não somente a ajuda profissional, mas principalmente a confiança em Deus. E Jesus, sabendo de tudo isso que ia acontecer nesse exato momento ao qual nós estamos vivendo, Ele já tinha predito há 2000 anos passados. E Ele nos chamou, olha só como Jesus nos chamou, de homens e mulheres de pouca fé. Crente bulho, né? De pouca fé. Nós precisamos começar de verdade, entender e ter fé e ter convicção no Deus que nós servimos. Ou nós não servimos para ser crente, ou nós não servimos para ser igreja, porque o maior desafio nesse mundo é ter perseverança
dito para as irmãs, todas as vezes que nós nos reunimos, começar bem, qualquer um começa. Iniciar uma jornada bem e fácil, todo mundo começa, mas perseverar até o fim, nós vamos aprender com Jesus que não é todos, mas, todavia, eu e você, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, Deus nos deu a condição de estarmos aqui nessa noite, com fé e esperança, que nós chegaremos lá, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos esperam chegar lá naquele grande e glorioso dia? Glórias a Deus. Então nós chegamos no capítulo de número 7. Eu separei 10 pontos dentro do capítulo de número 7, pretendo falar todos eles hoje, se assim Deus permitir, tá bom? O primeiro ponto se encontra no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 7. Não julgueis, para não ser julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que medires, medidos vos tornarão a medir. Aqui nós estamos dentro de frente com um texto aonde os liberais, vão usar ele de boca cheia. Não julgue, porque na Bíblia está escrito: não julgue. Aí eles começam a usar, olha só o perigo disso, hein? Eu vou usar os dois extremos. Começam a usar esse texto fora do contexto para dar legalidade aos seus pecados. Olha só que coisa, a liberdade dos dias atuais, a facilidade da expansão do Evangelho, a fartura de interpretação livre das Escrituras, tem trago no meio do seio da igreja muitos indoutos inconstantes que distorcem as Escrituras para a sua própria destruição. E não suficientemente para a sua própria destruição, eles querem alastrar essas inverdades e têm arrastado a muitos para a condenação também. Olha só o que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: fariseus hipócritas, que saem à beira do caminho fazendo prosélitos. O que é prosélitos? É seguidores, discípulos, alunos. Vocês saem à beira do caminho fazendo alunos, e depois que eles se tornam seus alunos, vocês condenam eles 2 vezes a ser réu do inferno. Por que Jesus falou isso? Porque o problema está naquele que ensina, só que também o problema está naquele que aprende. Porque uma coisa é eu ser privado de um conhecimento, outra coisa é eu ter uma abertura de conhecimento e não querer aprender. Por conta disso, eu tenho sempre instruído vocês a pesquisarem, orarem, lerem, estudarem, para que quando vocês ouvirem uma palavra ao qual cai no coração e vocês, opa, pera lá, tem um teor duvidoso, vocês não abracem aquilo como se fosse verdade, mas antes vai examinar as Escrituras, entender o contexto, para poder entender o que está sendo dito dentro da passagem. Por falta desse policiamento de interpretação das Escrituras, os liberais catam esse texto e falam isso: não me julgue. O miserável está no adultério, e ele fala: não me julgue. Está na idolatria, não me julgue. Está na liberalidade, não me julgue. Está fazendo toda a imundície, não me julgue. Distorcendo o que Jesus está dizendo aqui. Jesus aqui, nesse texto, exatamente nesse texto, ele está falando contra a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. Em João, no capítulo de número 15, se não me falha, capítulo de número 7, versículo 24, vai falar o seguinte: julgueis segundo a reta justiça. E agora? Aqui Jesus fala para não julgar, mas lá em João ele está falando que é para julgar segundo a reta justiça. O que é julgar segundo a reta justiça? Nós temos uma advogada aqui hoje, glórias a Deus, e ela sabe como isso funciona. Julgar segundo a reta justiça é baseado com evidências. Por exemplo, esse copo contém água? Contém, não contém? Como que nós sabemos disso? Porque existe uma evidência
existência de água aqui. Então, para eu julgar alguém, eu tenho que estar julgando baseado em fatos. Agora, não me adianta chegar aqui e falar assim para mim: pastor, eu fui em tal lugar e eu vi e eu percebi que o meu irmão estava em pecado. Ah, você percebeu que o meu irmão estava em pecado? Legal. Tem prova? Ah, não tem, só percebi. Aí enquadra agora aqui nessa hipocrisia que Jesus está falando. Está dando para entender os dois paralelos? Eu posso julgar? Jesus não falou aqui que eu não poderia julgar. Ele falou: não julgue para não ser julgado. Porém, se julgar, você também será julgado. Então a ideia aqui que Jesus está trazendo é o seguinte: eu lhe aconselho que vocês ajam com misericórdia, sabendo se colocar na posição, porque vocês mesmos podem errar. Você já viu aquela pessoa que aponta o dedo para o erro de uma irmã, só que ela está cometendo um outro erro, talvez nem semelhante, mas está cometendo um outro erro? É isso que Jesus está falando. Jesus está escancarando a hipocrisia daqueles que gostam de olhar com o olhar altivo. Sabe aquelas pessoas que rotam santidade, que é demasiadamente santo? Provérbio vai nos ensinar o seguinte: não sede santo demasiadamente, porque a santidade demasiada traz desgrama, traz prejuízo, traz contenda, traz hipocrisia, traz destituição, traz contenda. A santidade excessiva traz condenação, porque os fariseus e os escribas aqui, nesse exato momento, era o crivo da santidade. Os não iletrados, ou aquelas pessoas que não eram religiosas da sua época, passavam na rua e, se elas quisessem entender o que era servir a Deus, eles olhavam para os escribas e fariseus. O próprio Jesus falou isso: vocês falam bonito, as pessoas olham para vocês e sentem até vontade de fazer, mas quando eles olham para as suas obras, eles destoam dessa vontade. Por quê? Por causa da hipocrisia de vocês. Vocês gostam de falar, mas nem com um dedinho mindinho gostam de fazer. Então é nesse sentido que Jesus está usando essa questão de julgamento. Não julgue para não ser julgado. Porém, todavia, se você for usar o artifício do julgamento, que seja em primeiro lugar o amor prevalecer. Porque até a exortação sem amor, ela se torna ofensa. Mas a exortação com amor, ela constrange. O amor de Deus nos constrange. A palavra do Senhor não vem sempre nos exortando, ela não sempre vem nos colocando no caminho batido, numa trajetória segura, e às vezes nós saímos daqui falando: aleluia, como doeu, mas glórias a Deus, porque Jesus falou ao meu coração. Por que acontece isso? Porque a palavra do Senhor, ela é recheada de exortação, mas acima da exortação existe o amor do próprio Criador para a tua alma, porque Deus não quer que você se perca. Jesus não quer que nenhuma alma se perca. Por isso que toda a palavra de Jesus, antes de vir a passada de mão para acalmar, vem a palavra de exortação. Se você examinar, eu já disse isso, vou repetir, se você examinar só o Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus falou muito mais sobre condenação e sobre o inferno do que sobre o céu. Por que ele faz isso? Porque o negócio é sério. Igreja, eu sempre vou bater nessa tecla: igreja não é brincadeira, evangelho não é oba-oba, evangelho não é bens materiais, evangelho não é cura divina, evangelho não é nada disso. Essas coisas são consequências do Evangelho. Evangelho está em buscar a Deus em primeiro lugar, em buscar o reino em primeiro lugar, a justiça divina. Aí sim as demais coisas não serão acrescentadas. Depois que Jesus aperta nisso daí, ele entra agora falando isso.
buscando primeiramente o reino de Deus, você vai entender que dependendo do julgamento que você fizer, você está atraindo a maldição que era para cair naquela pessoa para você. Irmãos, isso é sério demais. Quantas pessoas no nosso meio estão atraindo maldição no meio da sua vida, trazendo miséria para o meio da sua casa, porque fica com um olhar altivo, adora ficar olhando na vida dos outros, adora ficar cuidando da vida alheia, adora ficar fofocando pelas esquinas, não aguenta ver uma porta aberta para chegar e falar assim: menina, você não sabe o que eu vi? Ah, vai falar que não tem isso no nosso meio? Tem, né? Eu sei que tem, mas não faça isso, porque é miséria para a tua casa, é corrupção divina. Nós saímos dos princípios do reino e ficamos nos princípios da carne, e a carne, meu irmão, é doidinha para fazer nós sentirmos o prazer aqui nessa terra, porque se sentirmos o prazer aqui nessa terra, aí nós não vamos entrar, nós vamos nos enquadrar aqui no versículo de número 6, olha lá, vamos ler o 5, hipócritas, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha só que legal, Jesus, ele está instruindo que o ideal não é julgar, mas se julgar, julgue segundo a reta justiça, porque se você julgar segundo a reta justiça, você já se examinou primeiro, você já, para lá, eu já pratiquei isso, eu já fofoquei também, eu já tive pensamentos infrutíferos também. Bom, já que eu tive, o que eu aprendi? Eu aprendi isso. Tá, entendi. Como eu aprendi, agora eu posso ensinar. Porque Paulo, aos Coríntios, ele vai falar o seguinte: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus das consolações, que nos consola em todas as nossas aflições, para que nós também possamos consolar a todos que estiverem numa mesma consolação. O que Paulo está falando aqui? Que na hora das nossas aflições, às vezes nós não aprendemos com ninguém, nós aprendemos na pancada, aprendemos com a situação. Eu não tive um pai que chegou em mim e me instruiu em tudo. Muitas vezes eu tive que aprender apanhando. E hoje aquilo que eu apanhei, eu tento de alguma maneira passar para os meus filhos para eles não apanharem. Então a experiência que eu tive, eu auxilio para eles não apanharem. Mas existe o sábio e o sabido, né? Sabe o sábio? O sábio aprende com o conselho do pai. Agora os sabidos têm que apanhar para aprender, porque tem que aprender apanhando, entendeu? Então existem situações e situações. Nesse sentido, Jesus fala: examine. Você se examinou? Tem condição de ajudar? Então ajude. A hora que você ajudou, não sai tocando trombeta da vida do próximo que você ajudou. Fica quietinho e deixa que Deus seja glorificado através da sua vida pelo testemunho do próximo. Aí no verso de número 6 vai dizer assim: não dei aos cães coisas santas, nem deitem aos porcos vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Existe outro extremo aqui agora. Eu me examinei e fui tentar ajudar a pessoa. Aí a pessoa fala assim: quem é você para poder me ajudar? Você conhece gente assim? Quem é você para falar alguma coisa? Que moral você tem para falar isso? Quando você se deparar com isso e a sua intenção, presta atenção, e a sua intenção for boa, mesmo errando, mas foi boa, olha o conselho de Jesus: não dê coisa santa aos porcos. Esse negócio, desculpe irmãos, mas esse negócio de eu ter que ficar indo atrás toda hora de gente que não quer vir na igreja, é dar pedra aos porcos. Quem quer vir, vem, tá? Quem quer vir, vem, a porta está aberta, uma hora vai fechar e vai sentir saudade, mas quem quer vir, vem. O evangelho é para todos. O evangelho não é exclusivo para um grupo seleto, não. O evangelho
Evangelho é para todos. É que tem gente que é muito mimimi. Se não for lá passar a mão na cabeça, não vem. A gente vai uma ou duas vezes, a segunda, a terceira vez, aí não, já tá de brincadeira, né? Ninguém passa a mão na minha cabeça, é só paulada, só paulada, só paulada. E nós está aqui, passou Covid, e nós está aqui, passou isso e nós está aqui. Agora um monte de gente que foi embora por causa de Covid vai falar, foi embora por causa da Covid. Foi nada, porque já estava desviado faz tempo já. Nunca foi crente. Essa é a pura verdade, porque se fosse estaria aqui com nós. Nasceu do nosso meio, mas não ficou. O própria palavra fala isso, vai ler a carta de João. João fala, saíram de nós. Sabe por que saíram de nós? Porque não era de nós. Esse negócio de ter que ficar bajulando pessoa para vir para o Evangelho, Jesus nunca bajulou ninguém. Jesus pregou o Evangelho. Quem quiser ser salvo, tome a minha cruz e siga-me. Isso é o Evangelho. Isso é salvação para a tua alma. Eu não posso te salvar não. Pastor não te salva, círculo de oração não te salva, criança não te salva não. O único que pode te salvar se chama Cristo Jesus. É o único. E Ele está abrindo as portas. Vem quem quer. Quem não quiser, não adianta no outro dia falar assim, eu não sabia. Calma, tem resposta para isso também lá no finalzinho. Então, meus irmãos, olha só o que ele está falando. E tem um outro extremo. Você conhece aqueles líderes, ou aqueles pastores, que eu me enquadro também dentro desse geral, que bajula ou lisonjeia o tolo por causa de misericórdia? Você conhece gente assim? Uma vez ou outra, que nem eu disse, legal, cigarro, para. Uma vez ou outra, tudo bem, a gente entende que é por conta da misericórdia, é por conta do amor, é por conta disso. Mas olha só o que Provérbios diz. Provérbios de número 26, versículo de número 8. Provérbios 26, versículo de número 8. Guarda esse texto, que você nunca mais vai esquecer dele. Provérbios 26, capítulo de número 8. Como o que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Vou ler de novo. Como aquele que arma afunda com pedras preciosas, assim é aquele que concede honra ao tolo. O que Salomão está querendo dizer aqui? Quando eu bajulo o tolo, é como se eu estivesse colocando uma pedra preciosa e preparando ela para jogar ela fora. Porque às vezes nós damos honra para quem não merece e desprezamos aquele que tem verdadeiro valor. Às vezes nós ficamos bajulando aquele que não quer ajuda e ficamos insistindo naquele que não quer ajuda. E aquele que verdadeiramente está precisando, nós negligenciamos. Nós estamos em um caminho, e dentro desse caminho existem 3 tipos de pessoas. Existe a primeira pessoa, que cai e morre. Essa verdadeiramente caiu e morreu. Ou morreu fisicamente, ou espiritualmente, se apostatou, caiu e morreu. Existe a outro tipo de pessoa, que é aquela que cai e rola. Quem é essa? É aquela que cai no pecado e rola para fora do nosso alcance. Ela não quer ser ajudada, e quando você vai tentar ajudar ela, ela puxa a mão. Você conhece esse tipo de pessoa? Que a hora que você vai falar assim, não, vem cá, meu irmão, a hora que você vai fazer assim, ela tira a mão, ela não quer ser ajudada. O problema é simples, fácil. Qualquer um consegue ver que o problema é simples, mas ela usa aquilo lá de moleta para poder ir embora. Já viu gente assim já? E existe aquela pessoa que cai e fica. Quem são essas? Muitos entre nós. Lembra da dracma perdida que Jesus ensinou? Está perdida dentro da casa? Quem tem que achar ela é nós, porque ela não vai se achar sozinha. É nós que temos que vasculhar e descobrir com unidade entre os nossos irmãos aqueles que estão necessitados, aqueles que estão com dificuldades.
Porque se você sabe que o seu irmão está com dificuldade e você está fazendo-se negligente em ajudar, você está sendo displicente em relação ao amor ao próximo. Fazendo assim, você acarreta para si maldição, acarreta para si o descaso do próprio Deus, porque é o que Jesus vai continuar falando. Depois que ele fala tudo isso daí, nós entramos na terceira parte, que é a partir do verso número 7. Olha só o que está escrito: pedi, dar-vos-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-vos-á. Verso de número 12: portanto, tudo o que vós quereis que os homens façam, fazeis também vós, porque esta é a lei e os profetas. O princípio que Jesus está nos ensinando aqui é de que, em nossas necessidades, nós temos que buscar ao Pai Nosso. Em nossas dificuldades, nós temos que entrar com confiança na presença do Senhor. E eu já ensinei para vocês que oração é ter um diálogo, é ter uma convivência, é ter uma intimidade, é eu ter afinidade para com Deus. A oração, ela não tem que ser um monólogo. A oração, ela não tem que ser uma mão única, uma via de mão única. Não, a oração, ela tem que ser um relacionamento. Quanto mais eu converso com Deus, mais Deus se revela a mim, mais eu alimento o meu espírito, mais eu cresço em graça, mais eu conheço o meu Deus e cresço em conhecimento, e aí eu me torno forte. Nesse sentido, Jesus está falando: você que conhece o seu Deus, então busca. Além de você buscar Ele, na confiança de que Ele vai te atender, porque se você, que é mau, Jesus chamou a gente de mal, você que é mau, que não sabe fazer boas escolhas, mas quando o seu filho lhe pede um pão, você não vai lá e não dá uma serpente para ele? Se você que é mau sabe fazer esse tipo de escolha, agora imagine Deus. Você acha que Deus conhece você menos do que você? Irmãos, o Deus ao qual nós servimos, Ele é um Deus que está além da eternidade. O Deus ao qual nós servimos, Ele olha para o tempo. Imagine aqui comigo: aqui é o início e aqui é o fim. Entenderam? Aqui é o início e aqui é o fim. Deus olha para a nossa vida desse jeito. Ele já olha o início e o fim. Vocês têm noção de quem é o nosso Deus? Agora, tu acha que você se conhece bem, é porque você não conhece o Deus que você serve. Porque o Deus que você serve, as Escrituras vai nos ensinar que antes mesmo de nós pedirmos, Ele já sabe o que nós necessitamos. Porém, se nós temos a necessidade e temos a ânsia de conclamar a Deus nas nossas dificuldades e necessidades, Jesus está falando: pede a Ele, mas fique tranquilo, porque se você sabe o que é bom para os seus filhos, Deus sabe muito mais o que você precisa do que você mesmo. Aleluia. Tem vezes que eu vou pedir assim: Senhor, eu preciso de um carro, porque eu preciso ir na igreja de carro, porque se o Senhor me der um carro, eu vou para a igreja de segunda a segunda. Aí o Espírito Santo e Jesus está olhando e falando assim: pai, não dá não, dá não, porque se o Senhor der um carro para ele, ele desvia, não vai nem na igreja mais. Eu não estou errado, eu sei que eu não estou. Não, pai, não dá não, porque ele vai colocar, encher o tanque e vai para outro lado, vai falar: poxa, não deu tempo de ir para a igreja. Oh Deus, me deixa eu ficar milionário, porque eu vou ajudar os pobres, os órfãos, viúvas, eu vou ajudar, Senhor. Aí Deus está olhando assim: vai nada, miserável, você é vaidoso, você vai catar esse dinheiro e vai fugir para viajar. Primeira coisa que você vai fazer é ir para a praia e tirar foto para pôr no status.
Eu sei que vai ser assim. Eu não, o Espírito Santo sabe fazer desse jeito. Hã? É? Vai lá. Então, irmão, tem coisa que Deus não vai dar para nós, porque Ele sabe que nós vamos desviar. Ele sabe que nós não vamos cumprir com a nossa ansiedade, com a nossa vontade, porque no momento, para nós, parece que vai dar certo. Hoje de manhã eu estava orando e falei assim: Senhor, oh meu Pai, olha eu aqui de novo, conversando com o Senhor. Tira, Senhor, esses desejos, tira, Senhor, essas dificuldades, tira isso, porque eu sei que eu vou ser assim, eu vou ser assim, eu vou ser assim, eu vou ser assim. Aí no finalzinho da minha oração eu falei assim: Pai, o Senhor sabe que daqui um pouco eu piso na bola de novo, né? Mas mesmo assim, Senhor, me ajuda. Irmão, isso é humano. Isso é humano. É nós orarmos a Deus sabendo de que Ele entende melhor do que nós mesmos, e que mesmo na nossa inconsciência ou na nossa fabilidade, Ele ainda continua nos dando o melhor para o nosso momento. Às vezes o melhor do meu momento é só ter arroz no meu prato. E glória a Deus, porque só tem arroz no prato, porque poderia ter um pedaço de tijolo. Ai, nesse momento eu estou pagando aluguel. Mas graças a Deus que você está pagando aluguel, porque você poderia estar morando debaixo da ponte. Ai meu Deus, eu estou indo para a igreja de a pé. Mas graças a Deus você está vindo para a igreja de a pé, porque você poderia nem ter igreja para ir. O ruim ainda é melhor do que o pior, porque se está ruim, com a ingratidão, pode piorar. Pode piorar e bastante, porque com Deus não se brinca, com Deus não tente-o, porque o próprio Salvador Jesus disse: não tentarás o Senhor vosso Deus. Seja agradecido por aquilo que você tem, porque o que você tem é o melhor para você ter nesse momento, porque no momento certo, se Deus quiser, Ele melhora ou mantém do jeito que está. O que a gente não pode é perder a fé, porque se perseverar até o fim, será salvo. Eu sei, mas eu tenho uma vertigem desses pregadores que ficam pregando que servir a Deus é só servir em bonança. Mentira! Então Paulo estava desviado, porque o que Paulo sofreu, o que Paulo apanhou, o que Paulo ficou pobre, o que Paulo ficou rico, o que Paulo foi perseguido, então ele estava desviado. Se eu for contar a história dos mártires, então, que foram lançados na cova do leão, que tiveram tudo roubado, então eles estavam desviados também. Que se falar de Jó, então, homem reto, íntegro, que se desviava do mal, um dia tinha tudo, no outro dia não tinha nada. Uma coisa é eu dormir pobre e acordar rico, agora outra coisa é eu dormir rico e acordar pobre. Pior ainda é eu ir dormir com 10 filhos, no outro dia não ter nenhum. Eu não sei de onde esse povo tira essas falácias. Eles enganam, porque é aonde que nós vamos entrar agora, a partir do verso de número 15. Olha só o que está escrito: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como capeta. Não é isso que está escrito? Como demônio? Não é isso, porque é o que veio, é o que eu estou vendo. Porque os crentes atuais estão esperando o falso profeta vir com uma tarjeta na testa assim escrito, desse tamanho luminoso: eu sou um falso profeta. Os crentes da atualidade estão querendo isso, que vem com uma gravata aqui escrito assim, ó: cuidado, eu sou um falso profeta. Irmãos, já é hora de despertarmos desse sono. Olha o que Jesus está falando: acautelai-vos, porque eles vão vir como ovelhas. Eles vão se infiltrar no meio de vocês, a vossa semelhança. Vão fazer igualzinho vocês. Eles
língua, eles vão fazer os mesmos gestos, e se possível for, eles vão fazer até fogo sair cair no céu, para poder de alguma maneira ludibriar. E olha só que interessante, porque os seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos do falso profeta? Ao primeiro olhar, é bonito, não é? Porque se não fosse bonito, muitos não seriam enganados. É que nem falar, o pecado é ruim. Claro que é ruim na sua essência, mas se fosse tão ruim, ninguém praticaria. E não só um tipo de pecado, estou falando em uma abrangência. Todos nós temos um pecado de estimação, todos nós temos uma vaidade de estimação, todos nós temos uma pedra de tropeço, todos nós temos um espinho na carne, todos nós temos. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, já mentiu, tem pecado. Então todos nós temos esse mal que nos corrói. Só que, se nós estivermos em Cristo, e estivermos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, quais serão os nossos frutos? Bons frutos. E quais são os frutos bons? Longanimidade, domínio próprio, mansidão, benevolência, misericórdia, paz, amor, bons tratos, temperança, complacência, luz, sal, e tudo isso que a gente já leu até aqui no capítulo 7. Isso são bons frutos. Agora, quais são os maus frutos? Abra por gentileza, Judas, versículo de número, deixa eu ver aqui, se não saiu está aqui ainda, versículo de número 11. Olha só como que nós vamos distinguir os falsos profetas. Judas aqui, no versículo 3, ele vai falar o seguinte: amados, procurando eu vos escrever acerca da salvação comum, tive por necessidade parar e vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi entregue a vocês. O que eu aprendo aqui com Judas? Que falar sobre salvação é importante, e que temos que sempre falar, e é o que a gente sempre faz. Só que existem assuntos que são urgentes. E qual é o assunto urgente de Judas? A batalhar pela fé que foi entregue aos santos. E que fé é essa que foi entregue aos santos? A fé ensinada por Cristo e pelos apóstolos. E o que foi ensinado a eles? Os bons frutos. Tudo isso que eu citei agora. E ele começa a combater contra os falsos profetas. E olha só como nós vamos distinguir os falsos profetas. Verso de número 11. Vamos ler o verso de número 10. Verso 10. Eles quem? Os falsos profetas. Porém, dizem mal do que não sabem. Opa! Falso profeta é murmurador. Fala o que não sabe. E naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem águas, levada pelo vento uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais estás eternamente reservadas a negrura das trevas. Olha só o verso de número 16. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca
diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa dos seus interesses. Olha aqui, irmãos, a descrição perfeita de um falso profeta. Caiu na contradição de Caim, no caminho de Caim. Quem é Caim? O pai das obras más, o pai do culto corrompido. Chega num culto de adoração a Deus, a vez de adorar a Deus, se coloca o homem no lugar da adoração. Aí começa a colocar lá a idolatria pastoral, começa a colocar lá tudo que foca a vaidade humana. Você pode, você é mais do que vencedor. Não que não seja, mas isso não é princípio. O falso profeta vai lisonjear os homens por causa do quê? Por causa dos seus interesses. Ele caiu no erro de Balaão. Quem é Balaão? Balaão é aquele profeta que profetizava por dinheiro. Você conhece pregador assim hoje? Quanto que custa para ir pregar na tua igreja? É uma pequena oferta de 5 mil reais. Irmão, quando eu escutei isso numa convenção, eu fiquei louco com isso. Eu olhei assim e falei, miserável, filho de uma mãe. Olha que camarada. Aí eu fico assim olhando, e agora, quem é errado? Ele que pega a igreja que paga? E agora? Porque nós somos complacentes. Já faz 1 ano e meio, faz um pouquinho mais de 1 ano e meio que eu estou aqui, quase 2 anos já, né? Foi em maio que eu cheguei, então faz um pouco mais de 1 ano e meio que eu cheguei aqui. Dá para contar nos dedos as pessoas que eu trouxe para cá, acho que foi 2 pessoas, o resto é tudo de casa. Aí nós tivemos grandes homens que vieram aqui, mas vieram debaixo de crivo. Não é qualquer pessoa que põe o pé aqui, não. Não, na minha jurisdição aqui não funciona desse jeito, não. Aqui tem que saber que a igreja é santa, que o povo de Deus é santo, que aqui nós precisamos é de pasto, nós precisamos é de comida boa. Não vem com coisa ruim aqui não, que o pastor daqui, o Wellington, eu não sou perfeito, não tenho muitos defeitos, mas uma coisa eu sei ser, zeloso pela palavra. Não brinque com essas coisas comigo aqui não, que eu já tomei o microfone da mão e não tenho um pingo de receio de fazer isso de novo. Porque eu sei que quem vai prestar conta da igreja sou eu, independente se tem falso profeta aqui não. A responsabilidade é do pastor. Eu fico com dó, eu não sei se é dó ou se eu só admiro esses pastores que só trazem pregador para casa, com tanta pérola boa aqui dentro. No culto dos jovens aqui mesmo nós vimos grandes pérolas surgindo aí, cantores, pé da casa, são filhos nossos. São filhos nossos. É isso que nós temos que valorizar, porque esses falsos profetas caem no erro do Balaão. Tem pastor, eu conheço pessoas que se você pagar, ele ora, ou faz um pix, né? Tem aqueles camaradas lá das lives dos pix, né? Bando de miserável. Caiu no erro do Balaão, na contradição de Coré. Quem é Coré? Coré, meus irmãos, Coré fez quase nada. Vai lá ler em Números. Coré fez quase nada, só batia de contra com a liderança. Entenda isso. Eu não concordar com o meu líder em algumas coisas não quer dizer que eu sou rebeliado e que eu estou endemoniado. Existe uma vaidade no meio da liderança, aonde que se levanta alguém contra a opinião dele, já não serve, é endemoniado. Endemoniado é o líder, desculpa. Não é assim que funciona. Até que me provem ao contrário, biblicamente, permaneço na minha posição. Toda vez que nós fazemos reuniões aqui, a primeira coisa que eu falo é: não estou pedindo aprovação de ninguém aqui, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei aonde Ele me colocou, não caí de paraquedas no Evangelho, não nasci ontem e faz um bom tempo que eu tenho de caminhada dentro do Evangelho. Sou novo, velhinho que apareça, mas sou novo ainda. Sou meninão no ministério, mas eu entendo uma coisa: foi Deus que me colocou aqui.
Do caso ao contrário, nem aqui eu estaria. Deus já tinha me colocado outra pessoa muitas vezes melhor. Como assim tem? Pessoas muitas vezes melhor. Porém, eu sei que o momento de eu estar aqui é agora. E eu vou fazer o possível para sempre fazer o melhor possível para que todos venham crescer em graça e conhecimento. Contudo, em todas as nossas reuniões eu falo: vocês têm total direito de não concordar com aquilo que eu apresento. Porém, não adianta fazer biquinho se eu também não concordar com a réplica, porque nós estamos em um diálogo. Agora, alguns pastores, para mostrar autoridade, falam assim: não me obedeceu, está em maldição. Você já viu já líder assim? É rebelde, vai cair. Olha, meu irmão, ora para o homem cair. Miserável. Não entendeu, vai aprender o que é misericórdia primeiro. Vai entender o que é graça primeiro, para depois querer liderar o povo. Principalmente, irmãos, dentro dessas igrejas de portas de esquina, que é onde os líderes que saem debaixo de rebeldia, a maioria deles, porque não quiseram fazer parte da instituição, sai, vai lá, abre na igreja, aí dentro daquela igreja querem impor os seus quereres. E pensa que dentro da Assembleia de Deus não tem? Tem, assim, muitos, não são poucos, são muitos, e não são pequenos, são grandes, que usam a autoridade dada por Deus para poder oprimir o povo. Coré fazia a mesma coisa. E sabe o que aconteceu? Ele arrastou uma congregação de 250 mil pessoas para uma rebelião. Coré arrastou uma congregação com mais de 250 mil pessoas para uma rebelião contra um líder constituído por Deus. Rebelião é uma coisa, eu não concordar com alguns pontos são outras, tá bom? Não misture as coisas. O que aconteceu com isso? Moisés, sendo um homem de Deus como era, falou o seguinte: se esses daqui morrerem de morte natural, Moisés já falou que ia morrer, mas se eles morrerem de morte natural, então eu não sou homem de Deus. Moisés acabou de falar isso. A Bíblia vai nos mostrar que a terra abriu, se fendou, ela abriu, engoliu as 250 pessoas e fechou, como se nada tivesse acontecido. Cuidado para não seguir falsos líderes, porque falsos líderes podem levantar contra a liderança e a liderança sendo boa. O que você tem que fazer é pegar o que Jesus falou: não julgue, mas examine. Fuja daquele que quer levantar contenda. Nunca é bom levantar contenda contra líder, mesmo quando ele está errado. Pastor, tem base para falar isso? Tem, com muito temor e tremor. Não estou me isentando de errar, pelo amor de Deus, mas com muito temor e tremor eu falo isso. Saul foi rei de Israel, não foi? E ele não foi no começo um bom rei, e depois ele não se desviou. E Davi não foi ungido antes de ele ser desconstituído do trono? Não foi? Nota, quem derrubou o gigante não foi o menino Davi, mas foi o rei Davi, porque Davi tinha sido ungido rei de Israel, só que ele não tinha tomado ainda o trono. Contudo, isso é lindo, irmãos. Davi começou a ser perseguido por Saul. Aí Davi fugiu de Saul. Davi foi lá e cortou um pedacinho da roupa de Saul. Aí Saul corria atrás de Davi. Aí Davi fugia de novo. Até que um dia Saul estava dormindo, o sono com beleza dele. Estava lá dormindo, tranquilão, como se nada tivesse acontecido. Quem que aparece aos pés de Saul? Davi. Davi com uma espada desembainhada. Aqui, oportunidade para matar a Saul. E sabe o que é o pior? Se você ler o texto,
Os amigos de Davi falavam assim: Davi, Deus entregou Saul nas suas mãos, vai lá e mata ele. Davi, olha a oportunidade que Deus está te dando, vai lá e mata ele, Davi. É Deus que está te dando essa oportunidade, vai lá e faça. Se Davi tivesse enchido o seu coração com um ego natural, ele tinha feito o quê? É verdade, foi Deus que me prometeu e Deus entregou o meu inimigo na minha mão, vou matar o meu inimigo. Já vi campanha disso, derrubando o gigante. Aí o que Davi fala? Eu tocar no escolhido de Deus? Quem ficará impune quando toca no ungido de Deus? Opa, pera lá. Mas Saul não estava desviado já? Ele já estava rejeitado, o próprio Deus já tinha rejeitado Saul. Deus já tinha falado isso para Samuel: eu já rejeitei Saul, e até quando você vai ter dó dele? Se eu já rejeitei, então Deus já tinha rejeitado Saul. Mas ainda assim Davi falou o quê? Eu não vou tocar, porque foi Deus que constituiu ele, então Deus faça o que tem que fazer com ele. Deus faça, não eu, porque eu não quero ser condenado ou julgado pelo sangue dele. Se foi Deus que levantou, Deus que trate. E Saul estava arrebentando com o povo de Israel, e no tempo certo, ninguém matou Saul, ele mesmo fez isso por si, e a cabeça dele foi colocada como prêmio em cima de um totem ao deus Dagon, como um troféu. Irmãos, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos ensina o seguinte: quem tentará contra os escolhidos de Deus? Eu e você não somos escolhidos de Deus? Não somos? E qual tem que ser a nossa atitude quando alguém tocar na nossa vida? É aquela oração de macumbeiro? Senhor, age, Senhor, com a tua espada desembainhada e mate aquele miserável, porque eu sou um escolhido de Deus. É assim que temos que ter a nossa oração? Claro que não. A nossa oração tem que ser: Senhor, tenha misericórdia dele, não permita, Senhor, que ele venha causar dano por ele ter me ferido. Às vezes, irmãos, eu falo ainda para alguns jovens, eu falo para algumas irmãs, eu falo para alguns irmãos: tenha intimidade com o seu líder até certo ponto. Não leve a complacência ao nível de libertinagem, porque até a brincadeira excessiva com o seu pastor, com o seu líder, pode ser mal vista pelos olhares de Deus e pode recair dano sobre a sua casa. Se coloque na posição, respeito. Eu não quero ninguém me respeitando por medo ou por obrigação. Se um dia alguém aqui me respeitar por obrigação, eu falhei. Se um dia alguém aqui me amar só porque eu sou o pastor da igreja, eu falhei. Vocês têm que me amar porque eu sou ovelha como vocês, e nós estamos caminhando rumo ao sumo pastor que nos espera por toda a eternidade. Isso é a ideia do Evangelho, isso é a ideia que Jesus tem nos passado aqui, para nós não sermos enganados com os falsos profetas, porque eles são árvores murchas. Judas está falando aqui, árvores murchas, estrelas errantes. Já viu uma estrela cadente que passa e faz aquele risco bonito, mas de repente ela faz assim, ó, e some, reservou-se para a escuridão? Isso é o falso profeta. Ele até brilha bonito, mas é temporal, já acaba, e se você seguir ele, é você que vai ficar no prejuízo, na escuridão. É nuvem sem água. Nós não está passando um calor aqui tremendo? Hoje eu tive essa experiência. Eu estou trabalhando numa chácara, e aí tem um cerrado lá embaixo, e aquele vento quente que vem onde eu estou, eu falei: meu Deus, que calor! E estava suando, aí de repente eu vi o tempo armando assim, lá pro fundo, aquelas nuvens. Aí eu falei: nossa, eu acho que vai chover, né? Falou que ia chover na região, e vai vir aquela chuva para cá e vai refrescar. 20 minutos depois eu olho de novo, o vento bateu, levou tudo embora. Eu falei: caramba, não é chuva. É assim o falso profeta, tem aparência
que vai trazer algum benefício. Mas se o pastor falar assim, não, ele já faz biquinho e vai embora. Perde toda a esperança. O falso profeta é isso, irmão. O falso profeta nunca vai falar para você assim, ó, se arrependa. Nunca. Não. Para que eu vou falar do pecado? Você trabalhou o dia inteiro. Você ficou no sol o dia inteiro. Você ficou o dia inteiro. Você vai chegar aqui na igreja e tem que escutar, tem que se arrepender do pecado. Não. Você vai ser mais do que vencedor. Não. Você é o menino dos olhos de Deus. Não. Você é mais precioso do que ouro de Ofir. É nada, irmão. Para com isso. Nós somos miseráveis. A única coisa que nos torna preciosos a Deus é a imagem de Cristo na nossa vida. Porque quando Deus olha para a igreja, Ele não vê a nossa face, Ele vê o sacrifício de Jesus. Por isso que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer, e ao Pai ninguém vem se não for por mim. Porque é Cristo que brilha na nossa vida, e nós, como espelho, refletimos a glória de Deus. Eu e você não somos mais preciosos do que ouro de Ofir, porque o ouro de Ofir é material corruptível e se corrói, mas a glória de Deus que está em nossa vida é eterna e vale mais do que o mundo inteiro. Então é incalculável a preciosidade que está dentro desse vaso de barro. Tá bom, meus irmãos? Deu para entender aqui a questão dos falsos profetas? Dá para mim falar mais um pouco aqui, mas eu vou ver se eu consigo terminar aqui agora a parte 7, que diz o seguinte, verso 21: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha a resposta de Jesus. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Senhor. Como que o falso profeta chega na igreja? Parecendo ovelha. Ezequiel vai nos dizer que Satanás, o adversário, o inimigo número 1 das nossas almas, ele é considerado ainda assim um aferidor de medidas. O que é um aferidor de medidas? Se nós pudéssemos hoje chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, nos mostra algo extraordinário da sua criação, o ápice da sua criação, a coisa mais perfeita da sua criação, sabe o que ele ia falar? Olhe para Hillel, olhe para Lúcifer. Ele é a obra primária da criação, porque ele é o aferidor de medidas. É ele que aferia, ele que conferia tudo que estava ao seu redor. Ele era um querubim ungido. Existia querubim, só que ele era ungido. Que é isso? O texto vai continuar falando. Ele entrava no Monte Santo e tinha acesso ao Criador, diferente de outros. Estamos falando do inimigo da nossa alma. Perfeito em formosura, força e poder. Andava sobre as pedras afogueadas. Opa, então pera lá. Ele perdeu tudo isso? A Bíblia não fala. A única coisa que a Bíblia fala é o seguinte: que ele não nos devora vivo, porque tem um que o detém. E quem é que o detém? O Espírito Santo. Até que de vós seja tirado. Quando o Espírito e a igreja for tirada, ele agirá em tribulação e grande tribulação, o período que estamos prestes que está prestes a acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Mas enquanto isso não acontece, o Espírito Santo o detém. Por isso que ainda ele está humilhado. A ferida na sua cabeça ainda não cicatrizou. Por isso que nós temos autoridade para pôr as mãos e a enfermidade ir embora, de expulsar demônios, como Jesus nos deu autoridade, de falar
abertamente sobre as grandezas, porque a nós foi concedida essa autoridade dada por Deus. Só que o falso profeta faz a mesma coisa, porque Paulo, em outra passagem, vai falar o seguinte: que se possível for, ele faz fogo descer do céu, ele se transfigura em anjo de luz para poder enganar. Então o inimigo das nossas almas não é, de novo, aquele bicho vermelho com 2 chifres, com um tridente na mão, com um rabo, querendo espetar crente. Ele não é aquele bicho, aquele bicho feio, eu vou com minhas criancinhas de madrugada. Satanás não é aquele que bate a porta no meio da madrugada, tá? E você sai correndo, vai debaixo da porta. Você já fez isso, né? Eu sei, se entregaram. Satanás não é esse. Satanás, meus irmãos, ele é ludibriador, e ele faz milagre, ele faz cura divina, ele faz aleijado andar. Porque olha só o que Jesus está falando, olha lá, olha só: Senhor, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos no seu nome? Mas espera lá, é só profeta verdadeiro que faz profecia? Claro que não, não se assuste. Nós não falamos de Balaão agora? Me mostre uma profecia que Balaão errou. E ele era desviado, hein? Me mostre uma profecia que Balaão errou. Nenhuma. Agora eu te mostro um profeta de Deus que errou. Samuel. Não foi uma nem 2 vezes que ele errou no seu julgamento, nas suas profecias. Não só ele, olha Davi, olha diversos homens de Deus que erraram, que fizeram atrocidades. Olha Pedro, olha Paulo. Você acha que eles foram homens que pingavam azeite? Claro que não, erraram também. Nós aprendemos dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Mas olha só o que Jesus disse: em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Você sabe o que é um milagre de maravilha? O milagre de maravilha é eu não ter um braço e nascer um braço, é eu ser aleijado e começar a andar. Isso é milagre de maravilha. E esses falsos profetas fazem. Você conhece algumas seitas que fazem isso daí também? E outra, milagre não é exclusividade da igreja. Se você for no bandismo, também tem milagre. Se você for no espiritismo, também tem milagre. Se você for no candomblé, também tem milagre. Se você for no catolicismo, também tem milagre. Milagre não é exclusivo da igreja. Olha só o estrago que o falso profeta está fazendo. Olha só o estrago que está acontecendo no meio. A igreja do Brasil está forte. Está nada, está inchada. Está inchada. Porque são poucas igrejas que pregam o que nós estamos falando aqui. São poucas igrejas, porque igrejas querem números, não querem. Lógico que nós ficamos felizes com o número, mas para o reino de Deus, o que vale é a serenidade de um verdadeiro adorador. Para a igreja, para o Senhor, o que vale é nunca ter feito um milagre, mas estar com Ele nas mansões celestiais. Para o Senhor, o que vale é eu nunca ter profetizado, mas é você estar com o Senhor por toda a eternidade. Para Deus vale muito mais isso do que o mundo inteiro, meus irmãos. Dentro desse sentido ao qual eu estou falando aqui, eu vou brecar, e semana que vem nós vamos continuar a partir do verso de número 23, que foi a resposta a qual Jesus disse: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas a pergunta que fica é: eles não estavam fazendo bem? Curando, libertando? Por que Jesus então considerou esses milagres iniquidade? Semana que vem, nesse mesmo canal, no próximo capítulo, nesse mesmo canal, nós aprenderemos sobre isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que Deus do céu possa continuar
abençoando a vida de vocês, dando aí paciência, amor e vontade de sempre estar na presença do Senhor, para nós não sermos rejeitados por Ele. Glórias a Deus. Amanhã então, ensaio, escola e oração com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica noturna, nós estaremos aqui a partir das 19h30. No sábado, nós teremos o congresso das nossas crianças lá na sede, a partir das 19h30, das 19 horas. Dia 28 de sábado, a gente vai para Verdade, os jovens têm um alimento aqui. Esqueci de trazer a caixa de alimento também. Os irmãos que puderem ainda fazer doação de alimento, os nossos jovens estarão indo no sábado lá para a casa do vovô Antônio, estarão lá cooperando com os nossos velhinhos, levando lá o alimento, conhecendo tudo lá e aprendendo lição de vida com os anciões daquela casa. E no sábado à noite terá então o congresso com as nossas crianças. Domingo pela manhã, escola, ensaio e oração com os nossos pré-adolescentes. E à noite um glorioso culto. Último ensaio geral para o Congresso dos Jovens. Que é no domingo também, né? No domingo, lá na sede, todos os jovens estejam lá, tá? Que é o último ensaio do Congresso Geral. Esse mês de novembro será um mês agitado. Teremos aí um mês com bastante entretenimento dentro da nossa igreja. Sendo assim, vamos nos colocar em pé. Vamos aqui fazer mais uma oração.